Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de Geografia do ensino médio. Eu sou o professor Leandro, professor de Geografia. Estou aqui com vocês para dar sequência na nossa aula anterior. Lembrando que a nossa aula anterior foi a parte 1. O nosso tema foi o Sistema Socialista, parte 1. Hoje nós vamos ao Sistema Socialista, parte 2. E aqui também colocarei para vocês, além de algumas referências também de vídeos, né? Além da minha que eu vou explicar aqui para vocês, tem uma atividade no final, ao qual nós iremos executá-las aí em sala de aula, tá bom? Eu vou explicar para vocês certinho, tá bom? Então vamos lá. O Sistema Socialista, parte 2. Aqui, ó, vocês vão, a princípio vocês vão assistir esse vídeo comigo. Na sequência, vocês vão assistir dois vídeos que eu deixei para vocês de referência, que fala sobre a Revolução Russa de 1917, e o resumo desenhado, né, que é um resumo desenhado sobre o que foi a Revolução Russa, que tem a ver com a nossa aula, tá bom? Isso é uma referência. E as diferenças entre o socialismo e o comunismo, tá bom? Para vocês que têm alguma dúvida aí, o socialismo, o comunismo, a gente está explicando aqui e no vídeo está bem melhor, tá certo? Vamos lá. O socialismo foi instalado na Rússia e no leste europeu. Não foi exatamente como idealizado. Na verdade, o regime socialista, colocado em prática, favoreceu uma classe de burocratas estatais formada pelos dirigentes desses países. Então, favoreceu quem? Favoreceu essas pessoas mais ligadas ao comando do Estado, ao comando do país, né? As pessoas mais chegadas, os altos escalões, vamos supor, de cargos, de pessoas que tinham mais assim importância naquele sistema para poder dar certo, né? E com isso, eles levaram o quê? As suas vantagens, né? Que injustamente, que se pregava no começo que ia ser todo mundo de uma mesma forma igual, salário, igualdade, não se tornou assim na prática. Isso foi uma enganação. Na verdade, se tornou bom para eles, mas o povo ainda continuou sofrendo, ainda tendo suas privações, inclusive mais sérias do que a gente imagina, tá bom? Vamos lá. Ao impedir o povo de participar das decisões, esses dirigentes governamentais provocaram grande insatisfação popular, ou seja, eles impediram as pessoas de se manifestarem, de colocar a sua ideia, a sua opinião do que achavam. Claro, estava injusto. Simplesmente você tem uma situação deplorável, com a massa maior daquele país, e os caras, os chefes, vivendo do bom e do melhor, enquanto o povo continuar passando na miséria, né? Então, e isso causou insatisfação, porque além de irem tentar fazer essa manifestação, foram impedidos. Claro, eles estavam errados, né? Queriam impedir o povo que estava certo. O que os levou a reduzir ainda mais a liberdade de pensamento e expressão, entendeu? Então aí que está o problema. Tá falando mal de mim? Poxa, eu tô falando aqui uma coisa errada aqui e tal. Tô ganhando bem, mas eles estão ganhando pouco, então tô enganando. Então vamos colocar medidas para poder endurecer, para eles não chegarem até nós. Isso foi feito nesse sistema socialista. Então começaram o quê? A proibir as pessoas, a limitar as pessoas de pensamento. Quando fala limitar de pensamento e de expressão, dependendo do que você falar, do que você expressar, você seria preso, entendeu? Você não pode criticar o sistema nessa situação, que eu acho obviamente errado, porque a gente está, por exemplo, se fosse uma democracia real, você tem o direito de se expor, de contrariar, de questionar. Principalmente quando se trata de direito público, né? Que é um direito comum de todo mundo. Todos nós temos direito, né? Que o Estado, no caso o bem maior, ele vive do que? Da arrecadação de impostos, que são direcionados aqui às escolas, a hospitais, à segurança pública. E com isso o quê? Nós temos direito sim de questionarmos, porque sai do nosso bolso esse imposto que se paga esse sistema. Então, só que eles foram impedidos, quer dizer que tiraram a liberdade deles, já entra como meio com a ditadura, certo? E ninguém podia se manifestar contra o governo socialista. Então, aí que está o problema. Ninguém poderia se manifestar. Então, os caras se estabeleceram lá, falou que ia dar resolver o problema de todo mundo e todo mundo ia ficar igual, mas não foi bem assim que ficou na prática, né? Então, isso aí, você imagina, tirar sua liberdade, você... É super chato, acho que é o nosso bem maior como cidadãos, né? A nossa liberdade, é o direito de você ir e vir. A partir do momento que tira essa liberdade sua, sem nenhum critério, sem nenhuma, tipo, por exemplo, assim,
a justificativa é infeliz, porque a gente sabe que você na rua, você trabalhando, você tem o seu lugar, você quer ir aonde, a hora que você quer, a hora que você voltar, você não está cometendo nada de infração, então não tem um porquê te proibirem. A partir do só te proíbe porque simplesmente você é uma ameaça, porque está colocando, expondo os podres deles, então eles não, então vamos resolver, vamos impedir que ele se manifeste. E se ele resistir, prenda. Então, aí fica meio difícil, né? Complicado, né? Apesar das diferenças entre o socialismo real e o que foi implantado, o socialismo ideal ou utópico e o que foi idealizado, os países que adotaram o sistema apresentaram durante décadas indicadores sociais e econômicos semelhantes aos países capitalistas ricos, com destaque para as áreas de educação, saúde, transporte e comunicação. Então foram áreas que destacaram, não quer dizer que não se destacaram, só que aí colocaram as pessoas em privação de se manifestarem, de colocarem as suas ideias. Então eu acho que foi bem abalado isso. E alguns países ainda hoje, a gente até coloca, eu não vou fazer uma parte 3 da aula para não ficar muito longa, mas uma outra parte a gente vai falar sobre as consequências do que se tornou esse país socialista ou comunista. Qual foram as duras penas que eles tomaram? Por exemplo, se pega um país que nem a gente vê uma referência hoje, os Estados Unidos, na década de final de 60, ele rompeu com Cuba. Cuba se tornou um país socialista, né? Mas o que aconteceu? O socialismo cubano, mesma situação. Colocou, mataram os inimigos, né? Todos aqueles que discordavam daquele sistema foram mortos ou estão presos. Eu vi um depoimento de um próprio. Tinha um grupo desses revolucionários que tomaram o poder em Cuba, do Fidel Castro, e um jornalista bem assim. Ele bem íntegro. Tem um documentário sobre ele, inclusive no YouTube, que eu assisti há alguns anos atrás. E ele fala exatamente: ele convivia com o Fidel Castro e teve uma determinada situação no auge da revolução para tomar o poder, né? Tinha um governo, né, que naquela época era do Fulgêncio Batista, que eram os militares, e esses revolucionários que eram do Fidel Castro. Estou dando uma palhinha para vocês entenderem uma coisa com a outra. E daí o que aconteceu? Teve uma situação que estava o Fidel Castro, o Che Guevara, e teve uma coisa que foi inconformada, porque teve um assassinato, foi uma execução, na verdade, que não sei se referência, não se me lembro bem se é o Fidel Castro ou Che Guevara, executou um cara porque achou um camponês, um cidadão, porque achou que ele estava passando algumas informações para o Estado, né, para o governo, sobre a Revolução. E nem tiraram uma dúvida para saber se realmente era certeza, se aquilo era verdade, se era verídico. Uma chance de defesa para a pessoa, simplesmente executou ele, sem nem procurar saber o porquê, nem saber às vezes porque estava morrendo. E esse jornalista, na época, hoje, na verdade, ele é um jornalista, um senhor jornalista hoje, na época ele era do mesmo grupo do Fidel Castro. E ele parou e olhou, ele contestou. Ele era do mesmo grupo, amigo, conhecido. Falou o seguinte: eu não concordo com isso. Não, mas como eu não concordo? Não concordo. Não teve nenhuma chance de julgamento, de saber se realmente era certo ou não. O que aconteceu? Conclusão da história. Por ele discordar do próprio amigo dele, do Fidel Castro, ali, em companhia, o que ele fez? Depois que o Fidel Castro entrou no poder, ele ficou 20 anos preso por discordar do sistema e dos métodos que eram implantados lá ali no começo da Revolução. Então, assim, ficou 20 anos preso, sem dever, só porque ele discordava. A pessoa ficar 20 anos preso só porque discordou com a idade de alguém? Então, isso aí leva a gente ao quê? A simplesmente analisar que as ideias democráticas, existem leis para isso, claro, existem leis para tudo que regram a sociedade, mas o direito de expressão, o direito de falar, a sua liberdade, o direito de ir e vir, que está garantido na Constituição brasileira, na democracia, é muito importante. Isso a gente não pode perder. Não por nenhum tipo de fantasia. Mas eu prometo assim, não. Y. A gente sabe que é muito problemática a situação política no Brasil, assim, independente de lados que se tenha, é uma confusão tremenda que não se acerta, quando está se acertando, depois tem uma oposição, está errando. Só que a democracia ela é isso. Ela tende a ser liberdade, tem uma liberdade para você ter um direito ao seu voto, se você dá voto em quem você quiser, ou em quem você achar melhor.
mas infelizmente às vezes o próprio político ele acaba não cumprindo com o papel, com a propaganda que ele fez durante a campanha, né? Só que, infelizmente, é assim. Então a gente vai se atentando a criar o quê? Informações para a gente estar se melhorando, para a gente estar investigando, para a gente estar sabendo das informações se elas são coerentes, se são verdadeiras, né? Então, isso é bem interessante. Eu acho que a gente, como cidadãos, nós temos o dever, assim, de a gente estar o tempo todo antenado com as atualidades, com o que se passa no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país. Você entendeu? Isso nós fazemos parte da sociedade e somos cidadãos. E vocês, jovens que são estudantes hoje, vocês são a referência, vocês são o futuro desse país, entendeu? Então vamos procurar sempre atentar aos estudos, ao conhecimento, à bagagem, tá certo? Então, isso é o final do texto. E eu falei até mais do que o final do texto, né? Mas porque eu acho interessante, principalmente ainda com vocês, ainda que a gente faz um tempo que a gente não tem aula presencial, e eu senti essa necessidade de falar. Mas eu, com certeza, a gente vai voltar em breve, então a gente vai ter a gente vai poder retomar o assunto. Depois eu vou falar com mais prioridade e com mais tempo com vocês, né? Após vocês assistirem esse vídeo de apresentação minha aqui, e aos 2 vídeos que eu passei para vocês, com bastante atenção, é bastante legal os 2 vídeos que eu deixei lá de referência. Vocês irão ler esse texto de novo aqui, com cuidado, e irão fazer a atividade embaixo. São 3 perguntas que eu estou fazendo aqui para vocês, e um complete aqui com a opção A e B, que é bem simples, bem fácil, tá bom? Como se pode ser definido o socialismo? Tá, todas as referências aqui, ó. A primeira pergunta, a segunda, não esqueçam. O que foi colado no caderno de vocês a semana passada, voltem lá naquele texto para vocês responderem esse questionário aqui, tá bom? Uma parte daquele texto, ele vai responder esse questionário, principalmente as perguntas. Então, para não esquecer, fiquei sem referência, não, tá lá no caderno que eu pedi para colar no caderno o texto, tá bom? Então, abre o caderno do dia lá e coloque e olhem lá para fazer para responder certinho essa pergunta, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Fique com Deus, tenham paciência que tudo vai passar, tá bom? Até mais, até a próxima aula.